Você já sentiu o gosto amargo da humilhação? Aquele momento em que alguém te pisoteou na frente dos outros, riu da sua ambição, zombou dos seus sonhos, te tratou como se você fosse invisível? Aquele instante congelado onde o mundo inteiro pareceu testemunhar sua queda e ninguém moveu um dedo para te ajudar. Pior ainda, alguns até sorriram, guardaram aquela cena na memória para usar contra você depois. A humilhação queima, marca a alma. Deixa cicatrizes que nenhum espelho mostra, mas que você sente todos os dias. É o tipo de dor que não sara com o tempo, porque toda vez que você lembra, o veneno volta a correr pelas veias. E a sociedade te diz para perdoar, para seguir em frente, para ser a pessoa maior. Mas no fundo, você sabe que perdoar sem poder é apenas outra forma de permanecer fraco. Agora imagine se eu te dissesse que essa humilhação, essa dor que você carrega, não é uma maldição. É o combustível mais poderoso que existe, que os homens mais perigosos da história não nasceram no topo, nasceram no chão, pisoteados, rejeitados, ridicularizados. E foi exatamente essa queda que os transformou em titãs imbatíveis. Maquiavel conhecia esse segredo. Ele mesmo foi exilado, torturado, humilhado publicamente por defender suas ideias. Perdeu tudo, mas usou esse vazio, essa dor, para escrever as obras que moldariam o poder nos próximos 500 anos. Porque ele entendeu algo que poucos compreendem. A humilhação não te destrói, te revela, mostra quem realmente tem fome de poder e quem apenas brincava de ambição. Este não é um vídeo sobre superação emocional, nem sobre perdão cristão. É sobre vingança estratégica, sobre transformar a memória da sua queda no alicerce do seu império, sobre usar o desprezo que recebeu como mapa para entender as fraquezas dos seus inimigos. Porque quem te humilhou cometeu o erro mais fatal que existe, te subestimou. E nada, absolutamente nada, é mais perigoso que um subestimado com paciência, estratégia e sede de retorno. Porque enquanto os arrogantes celebram vitórias vazias, o humilhado constrói em silêncio. Enquanto os poderosos dormem tranquilos, o pisoteado treina na sombra. Enquanto todos esquecem do seu nome, você está gravando cada rosto que riu, cada voz que zombou, cada mão que te empurrou. Não para destruí-los com violência. Isso seria emocional, previsível, burro, mas para superá-los de forma tão brutal que eles mesmos terão que reconhecer seu poder. Para que cada um que te desprezou tenha que engolir as próprias palavras quando te virem no topo. E o mais doce de tudo, você não precisará dizer nada. Sua presença será a prova viva do erro deles. Aqui você vai aprender as 7 estratégias maquiavélicas que transformam humilhação em domínio absoluto. Como usar a dor como combustível sem ser consumido por ela. Como planejar seu retorno sem revelar suas cartas. Como se vingar sem sujar as mãos. Como fazer do silêncio sua arma mais mortal. E, principalmente, como garantir que nunca mais, jamais, alguém ouse te subestimar novamente. Se essa mensagem já tocou algo profundo dentro de você, se você reconhece essa dor e está pronto para transformá-la em poder, então inscreva-se agora neste canal, deixe seu like para fortalecer este conteúdo e comente de qual cidade você está assistindo. Porque essa estratégia precisa chegar até quem realmente merece conhecê-la, até quem está pronto para virar o jogo. A humilhação é o único professor que nunca mente. Ela não te poupa, não te protege, não suaviza a verdade. Te mostra exatamente onde você estava vulnerável, quem realmente são seus inimigos e qual é o preço real da ingenuidade. Enquanto o sucesso fácil cria arrogância e a vitória precoce gera preguiça, a humilhação forja algo completamente diferente. Forja fome, forja foco, forja um tipo de determinação que quem nunca caiu jamais compreenderá.
Os homens que mudaram o mundo raramente começaram no topo. Alexandre foi considerado jovem demais e impulsivo demais para governar. Napoleão era baixo, pobre e zombado pelos aristocratas. Steve Jobs foi expulso da própria empresa que fundou. Maquiavel foi torturado e exilado por suas crenças. Todos eles tiveram algo em comum. Foram subestimados, humilhados, descartados. E essa rejeição não os quebrou. Os reconstruiu com uma armadura que nenhuma vitória fácil poderia fornecer. Porque a humilhação te ensina 3 lições que o sucesso nunca ensina. Primeiro, te mostra quem são os seus verdadeiros aliados. Quando você está no topo, todos aparecem. Quando você cai, os mesmos desaparecem. Aqueles que ficam, esses são raros. Mas aqueles que riem, que aproveitam sua queda para subir, que espalham sua vergonha como entretenimento, esses você nunca esquecerá. E não deveria esquecer, porque essa lista de nomes será o mapa do seu futuro contra-ataque. Segundo, a humilhação te revela suas próprias fraquezas com clareza brutal. Quando você é derrubado, não pode mais fingir que está no controle. Não pode mais se iludir sobre suas capacidades. O fracasso público é um espelho implacável. Te força a encarar cada erro, cada decisão equivocada, cada momento em que você foi ingênuo demais, confiante demais, despreparado demais. E essa visão, por mais dolorosa que seja, é o começo da verdadeira força. Terceiro, e talvez o mais importante, a humilhação te dá algo que os vitoriosos nunca terão: liberdade total. Quando você já perdeu tudo, quando sua reputação já foi destruída, quando todos já te descartaram, você não tem mais nada a perder. E quem não tem nada a perder pode fazer o que os outros nunca ousariam. Pode arriscar tudo, pode reconstruir do zero sem medo de cair, porque já está no chão. Pode experimentar estratégias que os poderosos considerariam loucura, porque para eles a queda seria devastadora. Para você é apenas terça-feira. Maquiavel escreveu O Príncipe justamente nesse estado. Exilado, sem poder, sem recursos, sem esperança de retorno. Ele não tinha mais nada a oferecer, exceto sua mente. Então, usou o único recurso que lhe restava, sua capacidade de análise fria e brutal do poder, e produziu a obra mais influente sobre a estratégia política já escrita. Porque quando você perde tudo externo, é forçado a desenvolver tudo interno. A maioria das pessoas, quando é humilhada, comete um erro fatal. Tenta recuperar sua dignidade rapidamente. Quer provar imediatamente que não é aquilo que os outros disseram. Busca validação desesperadamente, tenta reconquistar respeito com ações precipitadas, fala demais, se justifica demais, implora por uma segunda chance. E com isso, apenas confirma a visão negativa que os outros tinham, porque desespero não gera respeito, gera pena, ou pior ainda, mais desprezo. O estrategista verdadeiro faz o oposto. Quando é derrubado, desaparece. Não tenta se explicar, não busca vingança imediata, não grita injustiça, simplesmente some. Deixa o mundo pensar que foi definitivamente derrotado. Deixa os inimigos celebrarem sua vitória. Deixa os antigos aliados se sentirem aliviados por terem se afastado a tempo. E nesse silêncio, nessa invisibilidade, ele trabalha. Porque enquanto todos pensam que você está acabado, você está se reconstruindo. Enquanto celebram sua queda, você está estudando suas fraquezas e as deles. Enquanto gastam energia rindo de você, você está acumulando conhecimento, habilidades, recursos. E o mais importante, você está desenvolvendo paciência. Essa qualidade rara que separa os impulsivos dos invencíveis. A paciência do humilhado é diferente da paciência comum. Não é resignação passiva, nem esperança ingênua de que as coisas melhorarão sozinhas. É paciência estratégica. É a capacidade de esperar o momento exato, não por preguiça,
mas por cálculo. De saber que atacar cedo demais desperdiça o elemento surpresa, que revelar suas cartas antes da hora dá tempo para o adversário se defender, que a vingança servida fria não é apenas uma metáfora, é uma técnica. Enquanto isso, seus inimigos cometem outro erro previsível. Eles relaxam, porque na mente deles você já foi neutralizado. Não representa mais ameaça. Podem voltar a focar em suas próprias ambições, em suas próprias disputas. A atenção deles se volta para outros alvos. E nesse descuido, nessa arrogância de vencedores, está sua maior oportunidade. Porque o mundo esquece rápido. As pessoas que riram da sua queda logo estarão ocupadas com suas próprias vidas. A humilhação que pareceu eterna para você foi apenas entretenimento passageiro para eles. Em alguns meses, você será uma memória vaga. E é exatamente aí que você quer estar. Na memória vaga, no esquecimento proposital. Porque é no esquecimento que você reconstrói sem vigilância. Use esse tempo invisível com sabedoria. Não o desperdice em lamentações ou em autocomiseração. Cada dia que você passa invisível deve ser um dia de construção. Leia os livros que nunca leu. Aprenda as habilidades que sempre adiou. Entenda os mecanismos de poder que antes você apenas observava superficialmente. Estude seus inimigos de longe sem que percebam. Mapeie suas rotinas, suas fraquezas, seus medos, suas ambições e, principalmente, reconstrua sua identidade. Porque o você que foi humilhado tinha falhas. Reconheça isso sem piedade. Não era forte o suficiente, não era esperto o suficiente, não era preparado o suficiente. Mas o você que ressurgirá não terá essas fraquezas, porque você usará esse tempo para eliminá-las uma por uma, para se transformar em algo que seus inimigos não reconhecerão quando finalmente reencontrarem você. A humilhação é o presente envenenado porque dói ao receber, mas fortalece ao digerir. Quem consegue transformar veneno em remédio se torna imune. E quando você finalmente retornar, não será a mesma pessoa que caiu. Será alguém que já conheceu o fundo, que já sobreviveu ao pior, que já foi testado pelo fogo. E nada assusta mais um adversário que alguém que já não tem medo de cair, porque já caiu e se levantou. Então não amaldiçoe sua humilhação. Agradeça por ela. Não imediatamente, porque a dor precisa ser sentida para ser processada. Mas eventualmente, quando você estiver do outro lado, perceberá que aquele momento horrível foi o divisor de águas. Foi quando você deixou de ser mais um na multidão e começou a trilhar o caminho dos raros, dos que sobrevivem, dos que voltam, dos que vencem. Quando você é humilhado publicamente, o instinto natural grita por reação imediata. Você quer se defender, se justificar, provar que os outros estão errados. Quer mostrar seu valor, reconquistar sua posição, limpar seu nome. Esse instinto é compreensível, mas é também seu pior inimigo. Porque tudo que você fizer nesse estado emocional será usado contra você. Cada palavra soará como desespero. Cada ação parecerá patética e você apenas cavará um buraco mais fundo. Maquiavel entendia perfeitamente que o poder verdadeiro não está em reagir, mas em controlar quando e como você age. Os fracos reagem imediatamente porque não suportam a pressão da humilhação. Os fortes escolhem o silêncio estratégico. Não porque não sintam a dor, mas porque sabem que reagir cedo é perder. É entregar o controle da narrativa para quem te atacou. É dançar conforme a música do inimigo. A primeira estratégia após uma humilhação é desaparecer. Não fisicamente necessariamente, embora às vezes isso ajude, mas emocionalmente e socialmente. Você para de tentar participar das mesmas conversas. Para de frequentar os mesmos círculos onde foi desmoralizado. Para de buscar a aprovação das mesmas pessoas que testemunharam sua queda.
Você se retira deliberadamente do palco onde foi ridicularizado. Esse desaparecimento causa confusão nos seus adversários. Eles esperavam que você lutasse, que tentasse se reerguer dentro do mesmo sistema. Esperavam assistir sua tentativa desesperada de recuperação, prontos para te derrubar novamente. Mas quando você simplesmente desaparece, eles ficam sem alvo. Não podem atacar o que não está mais presente. Não podem ridicularizar quem não está mais pedindo atenção. Mais importante ainda, sua ausência os priva da satisfação contínua. A humilhação pública é um espetáculo, e todo espetáculo precisa de plateia e personagens. Quando você se remove da história, o show termina. As pessoas param de falar sobre você porque não há novos episódios. A atenção se volta para outros dramas, outras quedas, outras vítimas. E você, esquecido, finalmente tem espaço para trabalhar. Mas desaparecer não é fugir. É reposicionar. É sair do campo de batalha que você estava perdendo para escolher um novo terreno onde você tem vantagem. É reconhecer que naquele momento, naquele contexto, naquele sistema de poder, você estava em desvantagem. Então, você muda o jogo. Não tenta vencer no tabuleiro do inimigo. Cria seu próprio tabuleiro. Durante esse período de invisibilidade, você faz algo que seus inimigos nunca esperam. Você se transforma radicalmente. Não pequenas mudanças superficiais, mas reconstrução completa. Você identifica cada fraqueza que permitiu sua queda e trabalha metodicamente para eliminá-la. Você estuda as técnicas de poder que não dominava. Você desenvolve habilidades que antes considerava desnecessárias. Você se torna irreconhecível. Essa transformação precisa ser profunda porque você não quer voltar como uma versão ligeiramente melhorada de quem você era. Isso não impressiona ninguém. Você quer voltar como algo completamente diferente. Como alguém que olha para a pessoa que você era e a vê como uma fase ultrapassada. Como alguém que, se encontrasse seu antigo eu, não reconheceria suas preocupações, seus medos, suas limitações. Maquiavel passou anos no exílio fazendo exatamente isso. Ele não tentou reconquistar seu posto político através de súplicas ou manobras desesperadas. Em vez disso, usou aquele tempo para estudar profundamente a história, a natureza humana, os mecanismos do poder. Transformou sua exclusão forçada em uma vantagem intelectual. Quando finalmente escreveu suas obras, não estava mais competindo no nível político comum. Estava operando em um nível teórico que transcendia qualquer cargo individual. Durante sua invisibilidade, você também precisa resistir à tentação de contar seus planos. O humilhado ressurgente frequentemente comete o erro de anunciar sua transformação, de postar sobre sua jornada, de falar sobre como está mudando, de dar dicas sobre seu retorno futuro. Isso é catastrófico. Primeiro, porque revela suas cartas. Segundo, porque convida a escrutínio prematuro. Terceiro, porque soa como compensação emocional em vez de progresso real. O verdadeiro poder se constrói em silêncio absoluto. Ninguém precisa saber que você está treinando, estudando, planejando. Ninguém precisa ver seu progresso incremental. Deixe que pensem que você desistiu, que foi definitivamente derrotado, que está vivendo uma vida medíocre em algum lugar, porque cada dia que acreditam nisso é um dia que você ganha de vantagem. Esse silêncio também tem um efeito psicológico poderoso em você mesmo. Quando você não anuncia seus planos, não cria expectativas externas que precisam ser atendidas. Não se coloca sob pressão de provar algo constantemente. Pode focar puramente no trabalho, sem o ruído da opinião alheia. Pode falhar e recalibrar sem testemunhas. Pode experimentar caminhos diferentes sem medo de julgamento. Enquanto isso, observe seus inimigos de longe.
Acompanhe suas vidas sem que percebam. Veja como se comportam na sua ausência. Muitos revelarão suas verdadeiras naturezas quando pensam que você não está mais relevante. Mostrarão suas próprias vulnerabilidades, suas próprias inseguranças, seus próprios erros. E você arquivará tudo isso mentalmente, não por rancor, mas por estratégia. Porque o objetivo não é voltar para um confronto emocional, é voltar com vantagem tão absoluta que confronto nem seja necessário. Quando você finalmente reaparece, não deve ser como alguém buscando vingança desesperada. Deve ser como alguém que simplesmente alcançou um nível onde os antigos inimigos já não são relevantes. Onde a distância entre você e eles tornou qualquer comparação ridícula. Esse é o tipo de retorno que não precisa de palavras, que não precisa de acusações ou confrontos, que não precisa sequer de reconhecimento da humilhação passada, porque seu sucesso presente fala mais alto que qualquer lembrança do passado, porque sua posição atual torna óbvio que quem te subestimou cometeu um erro de cálculo fatal. A arte de desaparecer estrategicamente é também a arte de renascer no momento certo. Você não volta quando ainda está vulnerável. Não volta quando ainda precisa provar algo. Volta quando sua transformação está completa. Quando você já não é mais a pessoa que foi humilhada. Quando olhar para aquele episódio não desperta raiva, mas apenas uma leve curiosidade sobre como você era tão diferente então. E quando esse momento chega, quando você finalmente emerge da sua reconstrução silenciosa, o mundo não vê uma vítima se reerguendo. Vê uma força nova entrando em cena. Vê alguém que não pede espaço, simplesmente o ocupa. Que não busca validação, simplesmente age. Que não teme julgamento, porque já foi testado pelo pior e sobreviveu. Desaparecer estrategicamente não é covardia, é a manobra mais corajosa que existe, porque exige que você abandone temporariamente tudo o que conhece, todos que conhece, toda a validação que busca. Exige que você confie apenas em si mesmo durante o período mais solitário da sua vida. Exige que você trabalhe sem garantias, sem reconhecimento, sem aplausos. Apenas com a fé de que o processo está funcionando. Mas quando funciona, e funcionará, se você se dedicar completamente, o resultado é irreversível. Você não volta como quem era, volta como quem sempre deveria ter sido. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá te humilhar novamente. Porque você já conheceu o fundo e construiu a escada que te trouxe de volta. E uma vez que você conhece esse caminho, ele nunca mais te assusta. A dor da humilhação é como fogo. Pode te consumir completamente, até não restar nada além de cinzas, ou pode ser controlada e direcionada para forjar algo indestrutível. A diferença entre os que se destroem e os que se reconstroem não está na intensidade da dor. Está no que fazem com ela. Os fracos deixam que a raiva os domine. Os fortes transformam essa raiva em algo muito mais perigoso, determinação gelada. Raiva quente é emocional, impulsiva, destrutiva. Te faz agir sem pensar. Te leva a confrontos precipitados, a decisões irracionais, a movimentos previsíveis. Quem age movido por raiva quente perde porque suas ações são óbvias. Qualquer adversário minimamente inteligente pode antecipar o que você fará. Pode te provocar exatamente para gerar essa reação explosiva. Pode usar sua própria emoção contra você. Raiva fria é diferente. É a dor processada, filtrada, refinada, até se tornar pura estratégia. Não explode, queima lentamente, não grita, sussurra planos. Não destrói cegamente, desmonta sistematicamente. A raiva fria não busca satisfação imediata, busca resultado permanente. Não quer ferir momentaneamente o inimigo,
quer superá-lo de forma tão absoluta que ele nunca mais se recupere. Maquiavelo operava com raiva fria. Quando foi torturado e exilado, poderia ter gastado energia em conspirações desesperadas ou tentativas fracassadas de retorno político. Mas não fez isso. Canalizou toda aquela injustiça, toda aquela dor, toda aquela humilhação em produção intelectual. Escreveu obras que sobreviveriam séculos. Suas ideias se tornaram mais poderosas que qualquer cargo político que poderia ter ocupado. Sua vingança não foi contra indivíduos específicos, foi contra o esquecimento e venceu. Para transformar dor em combustível frio, você precisa primeiro aceitar algo brutal. Ninguém se importa com seu sofrimento. O mundo não vai parar para te consolar. As pessoas que te humilharam não perderão sono pensando no que fizeram. Seus antigos amigos que te abandonaram não sentirão culpa genuína. A vida continua, indiferente à sua dor, e essa verdade cruel é, na verdade, libertadora. Porque se ninguém vai te salvar, então você é livre para salvar a si mesmo da forma que escolher. A primeira etapa é separar a emoção da estratégia. Quando a humilhação é recente, tudo dói. Cada lembrança é uma punhalada. Cada nome que surge na mente traz uma onda de raiva. Isso é normal. Não negue essas emoções. Sinta-as completamente, mas não as deixe dirigir suas ações. Reserve um momento específico do dia para processar emocionalmente. Chore se precisar. Grite sozinho se ajudar. Mas quando esse momento acabar, volte ao modo estratégico. No modo estratégico, você não pensa em vingança emocional, pensa em construção metódica. Cada dia que passa deve te deixar ligeiramente mais forte, mais habilidoso, mais preparado. Não precisa ser grande, pode ser pequeno. Uma página lida, um treino feito, uma habilidade praticada, uma conexão cultivada. O que importa não é a magnitude do progresso diário, mas a consistência implacável. Porque transformação real não acontece em explosões dramáticas, acontece em acúmulo silencioso. 1000 dias de pequenas melhorias criam uma diferença tão grande que parece mágica para quem não viu o processo. Seus inimigos te viram fraco uma vez. Quando te encontrarem novamente, verão alguém irreconhecivelmente forte e não entenderão como isso aconteceu. Porque não estavam assistindo, porque te subestimaram. Use a memória da humilhação como teste constante. Quando você estiver tentado a desistir de um treino difícil, lembre-se daquele momento. Quando quiser pular um dia de estudo porque está cansado, reveja mentalmente aquela cena. Quando pensar em relaxar antes de completar sua meta, traga de volta aquela dor. Não para se torturar, mas para reavivar o fogo, para lembrar por que você começou essa jornada. Essa técnica é perigosa, se mal utilizada. Não pode se tornar obsessão doentia. Não pode dominar cada pensamento. Precisa ser dosada como um remédio amargo que você toma apenas quando necessário. Porque o objetivo final não é viver eternamente no passado. É construir um futuro onde aquele passado se torne irrelevante, onde você seja tão grande que olhar para trás exija esforço, porque sua atenção está naturalmente focada no horizonte. A dor, transformada em combustível frio, também muda sua relação com o fracasso. Quando você já conheceu a humilhação pública, outros fracassos menores param de te assustar. Tentou algo e não funcionou? Irrelevante comparado ao que você já sobreviveu. Arriscou e perdeu. Pequeno preço comparado ao que já pagou. Essa imunidade psicológica ao medo do fracasso te dá liberdade para experimentar estratégias que outros considerariam arriscadas demais. Você também desenvolve paciência diferente. Não a paciência passiva de quem espera que as coisas melhorem sozinhas, mas a paciência ativa de quem sabe que está executando um plano de longo prazo.
de quem planta sementes hoje, sabendo que colherá anos depois. De quem constrói fundações profundas porque pretende erguer torres, não barracas. Essa paciência é indistinguível de determinação quando vista de fora. Enquanto você trabalha silenciosamente, algo interessante acontece. A dor, que antes era aguda, começa a se transformar. Não desaparece, seria ingenuidade pensar isso, mas muda de natureza, deixa de ser ferida aberta e vira cicatriz funcional. Você ainda sente quando toca, mas não sangra mais. E essa cicatriz serve como lembrança permanente do que você sobreviveu, do que você é capaz de superar. Com o tempo, você percebe que está agradecido pela humilhação. Não imediatamente, talvez nem nos primeiros anos, mas eventualmente, porque ela te forçou a evoluir de maneira que conforto nunca teria feito. Te empurrou para um caminho que você nunca teria escolhido voluntariamente. Te mostrou capacidades que você não sabia ter. Te deu uma história de superação que pessoas nascidas em conforto nunca terão. Essa gratidão paradoxal é o sinal de que você completou a transmutação. A dor virou sabedoria, a raiva virou estratégia, a humilhação virou armadura. Você não é mais a vítima daquele evento, é o sobrevivente. E sobreviventes que aprendem com suas batalhas se tornam guerreiros que ninguém consegue derrotar. Mas cuidado com um erro fatal. Não deixe que a transformação da dor se torne sua única identidade. Você não é apenas a pessoa que foi humilhada e voltou. Você é muito mais que isso. A superação é parte da sua história, não toda ela. Se você se define apenas pela sua vingança, pela sua ressurreição, pelo seu contra-ataque, você ainda está preso àquele momento. Ainda está dando poder para quem te feriu. A liberdade verdadeira vem quando você consegue usar a dor como combustível sem ser definido por ela. Quando você pode acessar aquela memória para a motivação quando precisar, mas também pode viver dias inteiros sem pensar nela. Quando sua vida se torna tão rica, tão cheia de propósito, tão focada em construção, que o passado é apenas uma fundação distante sobre a qual você construiu um império. O combustível frio não se esgota. Diferente da raiva quente que queima intensamente e depois morre, a raiva fria pode durar décadas, se necessário. Pode te sustentar através de anos de trabalho árduo. Pode te manter focado quando outros desistem. Pode te levantar quando você cai, porque não depende de picos emocionais. É constante, confiável, sempre presente quando você precisa. E quando você finalmente alcança seus objetivos, quando está no topo que planejou alcançar, quando olha ao redor e vê que superou todos que te subestimaram, o combustível frio se transforma uma última vez. Vira paz, não a paz da resignação ou do esquecimento, mas a paz de quem completou a jornada, de quem provou o que precisava provar, principalmente para si mesmo, de quem transformou a pior coisa que lhe aconteceu na melhor coisa que poderia ter acontecido. Existe uma arma que poucos dominam porque exige controle sobre o próprio ego. Essa arma não faz barulho, não chama atenção, não impressiona espectadores, mas nas mãos certas é devastadora. Estou falando do silêncio estratégico. Não o silêncio da derrota ou da resignação, mas o silêncio calculado de quem sabe exatamente o que está fazendo e escolhe não revelar suas cartas. Quando você é humilhado, o impulso natural é gritar sua versão dos fatos, explicar o que realmente aconteceu, defender sua reputação, corrigir as mentiras, mostrar evidências, provar que você não é o que disseram. Cada fibra do seu ser quer justiça imediata, reconhecimento público, validação coletiva. E exatamente por isso você precisa fazer o oposto. Precisa calar. Maquiavel entendia que quem fala demais revela demais. Cada palavra dita é informação entregue.
Cada explicação é uma admissão de vulnerabilidade. Cada defesa soa como fraqueza disfarçada de força. Porque pessoas verdadeiramente poderosas não precisam se explicar. Suas ações falam, seus resultados respondem. Seu silêncio intimida mais que 1000 argumentos. O silêncio calculado funciona por várias razões. Primeiro, frustra seus adversários. Eles esperavam reação. Planejaram contra-ataques baseados no que imaginavam que você diria. Prepararam respostas para suas defesas previsíveis. Mas quando você não diz nada, todo esse planejamento vira pó. Eles ficam sem saber interpretar sua ausência de resposta. Começam a duvidar se realmente te afetaram. Ficam inquietos com sua falta de reação. Segundo, o silêncio protege sua estratégia. Quando você não revela o que está pensando, ninguém pode antecipar seus movimentos. Quando você não anuncia seus planos, ninguém pode sabotá-los. Quando você não compartilha seu progresso, ninguém pode minimizá-lo antes que esteja completo. Você opera nas sombras, enquanto outros desperdiçam energia em performances públicas. Terceiro, silêncio cria mistério, e mistério gera especulação. As pessoas começam a preencher o vazio com suas próprias interpretações. Algumas pensarão que você desistiu. Outras imaginarão que você está planejando algo. Algumas sentirão pena, outras sentirão medo. E enquanto todos especulam, você trabalha. Enquanto todos falam sobre você, você constrói longe dos olhares. Mas o silêncio estratégico não é mutismo absoluto. É seletividade extrema. Você não para de falar completamente. Para de falar sobre coisas que importam. Para de compartilhar seus verdadeiros objetivos. Para de revelar suas verdadeiras emoções. Quando fala, diz apenas o necessário para manter aparências sociais básicas. Nada profundo, nada revelador, nada que possa ser usado contra você. Essa seletividade requer disciplina brutal. Porque haverá momentos em que você vai querer gritar a verdade, momentos em que vai querer mostrar seu progresso para obter validação, momentos em que vai querer desmentir uma mentira que estão espalhando sobre você. E cada vez que sentir esse impulso, você precisará controlá-lo. Porque ceder uma vez quebra o padrão, mostra que você ainda está emocionalmente investido na opinião alheia. O verdadeiro teste do silêncio estratégico é quando alguém te provoca diretamente, quando tentam te forçar a reagir, quando espalham mentiras tão absurdas que seu instinto grita por correção. Nesse momento, você precisa lembrar: quem controla suas emoções, controla você. Se você reage, eles ganharam. Se você permanece em silêncio, eles ficam sem munição. Há uma técnica antiga que Maquiavel apreciaria. Quando provocado, responda com interesse vago e mude de assunto. Não negue, não confirme, não se defenda. Apenas reconheça que ouviu e desloque a conversa. Isso desorienta o provocador porque não oferece combustível para continuar. É como tentar brigar com névoa. Não há onde acertar. Durante seu período de reconstrução silenciosa, você também desenvolve algo precioso: independência emocional da opinião alheia. Quando você para de tentar convencer pessoas do seu valor, para de precisar da validação delas, quando você para de se defender, para de dar poder aos acusadores, quando você para de explicar, para de se subordinar ao julgamento externo, você se torna autossuficiente emocionalmente. Essa independência é libertadora de uma forma que poucos experimentam. Imagine viver sem se importar com o que dizem de você. Não por arrogância, mas por foco genuíno em coisas mais importantes. Seu trabalho importa, seus objetivos importam, seu crescimento importa. A opinião de pessoas que mal te conhecem, irrelevante. Essa mentalidade não se conquista com afirmações positivas vazias.
se conquista através da prática repetida do silêncio diante da provocação. Enquanto você silencia externamente, algo interessante acontece internamente. Você começa a pensar com mais clareza. Sem o ruído constante de ter que se defender, explicar, justificar, sua mente fica livre para focar no que realmente importa. Você processa informações com mais profundidade, toma decisões com mais sabedoria, desenvolve estratégias com mais sofisticação. O silêncio externo cria espaço para a clareza interna. Seus inimigos, enquanto isso, cometem erro após erro, interpretam seu silêncio como derrota e ficam arrogantes, baixam a guarda porque acham que você não representa mais ameaça. Param de prestar atenção em você porque consideram o assunto encerrado. E nessa desatenção, nessa arrogância, está sua janela de oportunidade. O silêncio também serve como filtro social brutal, mas eficaz. As pessoas que só estavam interessadas em você por entretenimento desaparecem quando você para de alimentar drama. As amizades superficiais se dissolvem quando você para de compartilhar detalhes da sua vida. Os aproveitadores se afastam quando percebem que não conseguem mais extrair informação útil. O que sobra é raro, mas valioso. Conexões genuínas com quem se importa independentemente da sua situação. Mas talvez o aspecto mais poderoso do silêncio calculado seja o que ele faz com sua reputação no longo prazo. Quando você eventualmente ressurge, quando seus resultados finalmente se tornam visíveis, o contraste é chocante. As pessoas lembrarão que você desapareceu após uma queda. E de repente você está no topo. Não viram o processo, não acompanharam a reconstrução, só viram o antes e o depois. E isso cria uma aura de transformação quase mágica. Essa aura trabalha a seu favor, porque as pessoas não conseguem replicar o que não viram. Não podem copiar seu método porque você nunca revelou. Não podem minimizar seu esforço porque não testemunharam. Tudo que sabem é que você estava embaixo e agora está em cima. E essa narrativa incompleta, cheia de mistério, é infinitamente mais poderosa que se você tivesse documentado cada passo do caminho. O silêncio estratégico é particularmente eficaz na era das redes sociais, onde todos sentem necessidade compulsiva de compartilhar tudo. Enquanto outros postam cada pequena vitória, cada pensamento motivacional, cada etapa do processo, você trabalha offline. Enquanto outros buscam curtidas e validação digital, você busca resultados reais. E quando seus resultados finalmente aparecem, são tão sólidos, tão inegáveis, que nenhuma quantidade de performance digital dos outros consegue competir. Existe um momento específico para quebrar o silêncio. Não é quando você quer validação. Não é quando você precisa provar algo. É quando seu trabalho fala tão alto que palavras seriam redundantes. Quando sua posição é tão forte que não pode ser questionada. Quando sua transformação é tão completa que é óbvia para todos. Só então, se você escolher, pode falar. Não para se defender, mas para ensinar. Não para justificar, mas para inspirar. Não porque precisa, mas porque pode. E quando finalmente você falar após esse longo silêncio, cada palavra terá peso que declarações diárias nunca teriam. Porque a raridade cria valor. Porque o silêncio construiu autoridade. Porque você provou que não precisa de palavras para existir, o que torna suas palavras infinitamente mais poderosas quando escolhe usá-las. O poder do silêncio calculado é que ele inverte completamente a dinâmica de poder. Quem te humilhou esperava que você implorasse por redenção, esperava assistir sua luta patética por relevância, esperava que você dançasse conforme a música deles. Mas você não dançou, não implorou, não lutou nos termos deles, simplesmente desapareceu e reconstruiu em paz. E quando voltou, os termos eram seus.
Enquanto você está invisível, reconstruindo silenciosamente, há uma tarefa secundária que não pode ser ignorada. Você precisa observar, estudar, mapear, conhecer seus inimigos melhor do que eles conhecem a si mesmos, porque a vingança emocional é barulhenta e ineficaz. A vingança estratégica é silenciosa e devastadora. E estratégia requer informação. Maquiavel dedicou anos estudando a ascensão e queda de príncipes, repúblicas e impérios. Ele entendia que conhecimento sobre o adversário é a diferença entre vitória e derrota. Não o conhecimento superficial que todos têm, mas o conhecimento profundo sobre motivações, medos, padrões de comportamento e pontos cegos. Esse tipo de conhecimento não se obtém em confronto direto. Se obtém em observação paciente e distante. A primeira coisa que você precisa entender sobre seus inimigos é que eles são previsíveis. Todos somos, de certa forma. Temos padrões que repetimos, hábitos que mantemos, reações automáticas a certos estímulos. A maioria das pessoas nunca examina seus próprios padrões, então os repete indefinidamente. Isso cria vulnerabilidades exploráveis para quem sabe observar. Comece mapeando o que eles valorizam. Não o que dizem valorizar, mas o que realmente priorizam em suas ações. Alguns valorizam status social acima de tudo. Outros, segurança financeira. Alguns buscam validação constante. Outros, controle. Identificar a verdadeira hierarquia de valores de alguém te dá um mapa de suas decisões futuras. Porque pessoas raramente agem contra seus valores centrais, mesmo quando seria estrategicamente vantajoso. Depois, observe seus medos. Todo mundo tem algo que teme profundamente. Medo de irrelevância, medo de pobreza, medo de exposição, medo de solidão, medo de fracasso. Esses medos dirigem comportamentos defensivos, e comportamentos defensivos são previsíveis. Quando você sabe o que alguém teme, pode antecipar como reagirá sob pressão. Preste atenção especial em suas inseguranças disfarçadas. A pessoa que constantemente fala sobre sua inteligência provavelmente duvida dela. Quem exibe riqueza obsessivamente teme não ser rico o suficiente. Quem menciona lealdade frequentemente provavelmente já foi traído ou teme trair. As defesas exageradas sempre apontam para as feridas ocultas. E feridas são pontos de pressão. Mapeie também suas alianças. Quem são os verdadeiros aliados e quem são apenas conveniências temporárias? Alianças baseadas em interesse são frágeis. Alianças baseadas em valores compartilhados são mais fortes. Alianças baseadas em segredos mútuos são as mais duradouras e as mais vulneráveis. Identifique a natureza de cada conexão, porque eventualmente você poderá precisar desfazê-las. Observe como tratam pessoas que consideram inferiores. Não como tratam superiores ou iguais. Isso é teatro. Como tratam garçons, seguranças, faxineiros, pessoas que não podem oferecer nada estratégico. Esse tratamento revela caráter verdadeiro. E caráter verdadeiro é previsível sob estresse. Quem despreza os fracos quando está forte, provavelmente se tornará servil quando se sentir fraco. Durante esse período de observação, você também identifica padrões de erro. Todos têm erros recorrentes. O arrogante que subestima adversários repetidamente. O ganancioso que sacrifica relacionamentos por ganho de curto prazo. O impulsivo que toma decisões precipitadas sob pressão. O inseguro que sabota a si mesmo quando está prestes a vencer. Esses padrões são oportunidades. A beleza da observação distante é que você vê coisas que participantes diretos não veem. Quando você está fora do jogo, tem perspectiva que jogadores não têm. Pode ver conexões, padrões, ciclos que ficam invisíveis para quem está no meio da ação.
Essa perspectiva é vantagem estratégica enorme. É como assistir uma partida de cima em vez de jogar no campo. Enquanto observa, mantenha registros mentais. Não precisa ser nada formal ou escrito que possa ser descoberto. Mas mentalmente, organize informação. Quem disse o quê? Quem fez o quê? Quando contradições aparecem, quando alianças mudam, quando fraquezas são reveladas. Essa biblioteca mental se tornará seu arsenal quando chegar o momento de agir. Preste atenção particular em momentos de estresse. É quando pessoas revelam quem realmente são, quando recursos são escassos, quando há conflito interno no grupo, quando surgem ameaças externas. Nesses momentos, as máscaras caem. O colaborativo se torna egoísta. O corajoso revela covardia. O leal considera traição. Essas revelações são valiosas porque mostram como eles agirão em crises futuras. Também observe as dinâmicas de poder dentro do grupo que te rejeitou. Quem realmente manda? Quem apenas parece mandar? Quem está insatisfeito, mas não expressa? Quem está esperando oportunidade para derrubar o líder atual? Todo grupo tem tensões internas. Essas tensões são linhas de fratura que podem ser exploradas não necessariamente por você diretamente, mas simplesmente permitindo que se desenvolvam naturalmente. Uma técnica particularmente eficaz é observar como reagem ao seu silêncio e ausência. Alguns ficarão genuinamente indiferentes, o que indica que você realmente nunca importou para eles. Outros demonstrarão alívio, revelando que te viam como ameaça, mesmo quando te humilhavam. Alguns mostrarão curiosidade, querendo saber onde você está e o que está fazendo. Essa curiosidade indica que ainda ocupa um espaço mental com você, o que é informação útil. Os mais reveladores são aqueles que tentam te manter por perto em posição diminuída, que oferecem falsa reconciliação desde que você aceite um papel menor, que querem sua presença, mas não seu poder. Esses são os mais inseguros. Veem potencial em você e querem controlá-lo antes que floresça. São também os que mais trabalharão para sabotar seu retorno quando perceberem que está acontecendo. Durante essa observação, você também identifica quem pode se tornar aliado futuro. Não necessariamente pessoas que te defenderam publicamente, essas são raras e preciosas, mas nem sempre estrategicamente úteis. Mas pessoas que ficaram neutras, que não participaram da humilhação, mas também não intervieram. Essas pessoas estão disponíveis. Não queimaram pontes contigo, podem ser recrutadas quando você tiver algo a oferecer. Observe também o ambiente mais amplo, não apenas seus inimigos diretos, mas o sistema que permitiu sua queda. Que regras existem? Que normas sociais? Que valores são realmente praticados versus os que são apenas declarados? Sistemas têm brechas. Toda estrutura tem fraquezas, e quando você retornar, vai querer explorar essas fraquezas, não lutar contra fortalezas. Maquiavel notou que príncipes muitas vezes caem porque não entendem mudanças no ambiente político. Eles continuam usando estratégias que funcionaram no passado sem perceber que o contexto mudou. Não seja essa pessoa. Enquanto observa, note tendências. O que está ganhando valor? O que está perdendo? Que novas forças estão emergindo? Posicione-se para a próxima onda, não para a última. A informação que você coleta durante esse período não é para uso imediato. É para uso estratégico no momento certo, talvez anos no futuro. Talvez nunca, se você decidir que vingança não vale o custo. Mas ter a informação te dá opções. E opções são poder. Você pode escolher agir ou não. Seus inimigos que não te estudaram não terão essa escolha. Há também um benefício psicológico nessa observação. Quando você estuda seus inimigos como espécimes,
eles perdem poder emocional sobre você. Deixam de ser figuras ameaçadoras e se tornam estudos de caso. Você vê suas vulnerabilidades, suas inseguranças, seus erros e percebe que não são tão formidáveis quanto pareciam quando te derrubaram. Eram apenas oportunistas que te pegaram em momento vulnerável. Essa percepção é libertadora. Desmitifica quem te feriu. Remove o poder quase mítico que você inconscientemente atribuiu a eles. Eles não são gênios estratégicos, não são adversários invencíveis, são apenas pessoas comuns com falhas comuns que tiveram sorte de te pegar desprevenido. E sorte não se repete quando você está preparado. Enquanto você os observa crescer arrogantes, cometer erros, revelar fraquezas, algo muda dentro de você. O medo que talvez sentisse deles se transforma em compreensão. A raiva se transforma em fria avaliação tática. O desejo emocional de vingança se transforma em planejamento estratégico opcional. Você ganha controle total da situação, mesmo estando aparentemente fora dela. E quando finalmente chegar o momento de retornar, se você escolher fazê-lo, não estará entrando cego. Saberá exatamente o terreno. Conhecerá cada jogador. Entenderá cada dinâmica. Terá mapeado cada vulnerabilidade. Será como um enxadrista que estudou cada partida do adversário, enquanto o adversário nem sabia que você ainda estava jogando. Chega um momento em que a reconstrução está completa. Você não é mais quem era quando caiu. Desenvolveu habilidades que antes não tinha. Adquiriu conhecimento que antes faltava. Fortaleceu aspectos de si mesmo que antes eram frágeis. Está pronto. E agora enfrenta a decisão mais importante: como e quando retornar. Porque o retorno mal executado desperdiça todo o trabalho silencioso que você fez. Maquiavel ensinava que o timing é tudo. Agir cedo demais expõe você a riscos desnecessários. Agir tarde demais perde o momento. O retorno perfeito acontece quando você está no seu auge e seus adversários estão em vulnerabilidade crescente. Não quando você precisa provar algo, mas quando provar algo se torna quase redundante, porque seus resultados já falam. O erro mais comum do ressurgente é anunciar o retorno. Fazer declarações sobre nova fase, novo eu, nova vida. Postar sobre transformação. Contar para pessoas sobre mudanças. Isso é desastroso. Primeiro porque soa defensivo, como se você ainda precisasse de validação externa. Segundo porque alerta seus adversários que você voltou ao jogo. Terceiro porque cria expectativas que podem não se cumprir exatamente como anunciado. O retorno verdadeiramente poderoso é silencioso. Você simplesmente reaparece, não socialmente, mas através de resultados. Não anuncia conquista. Conquista aparece. Não declara poder, poder se manifesta. Não pede reconhecimento, reconhecimento se torna inevitável. As pessoas notam não porque você pediu atenção, mas porque se tornou impossível não notar. Pode ser uma posição profissional que todos sabem ser difícil de alcançar. Pode ser um projeto que todos consideravam impossível concluído com sucesso. Pode ser uma habilidade dominada que poucos possuem. Pode ser uma rede de conexões que claramente te coloca em categoria diferente. Seja o que for, não é algo que você diz que tem. É algo que obviamente tem. Quando esse tipo de retorno acontece, causa confusão específica em quem te conheceu antes. Eles se lembram de quem você era. Podem até ter esquecido que te humilharam porque para eles foi episódio menor. Mas de repente você está em posição que não conseguem ignorar. E o contraste entre o que lembram e o que veem os força a reavaliar completamente seus julgamentos anteriores. Alguns reagirão com admiração genuína. Reconhecerão que te subestimaram. Podem até se aproximar para parabenizar ou reconectar.
Outros reagirão com desconforto. Lembrarão vagamente que te trataram mal, mas não o suficiente para pedir desculpas. Apenas o suficiente para ficarem inquietos perto de você. E alguns, os mais inseguros, reagirão com hostilidade renovada, tentando minimizar sua conquista porque ela os faz sentir pequenos. A tentação será responder diferentemente a cada grupo. Recompensar os que admiram, confrontar os que minimizam, rejeitar os que maltrataram. Mas a jogada maquiavélica é tratar todos com a mesma cortesia profissional distante, não amigável demais, não hostil, apenas educado, ocupado, focado. Porque qualquer reação emocional revela que você ainda está investido na opinião deles. E você não está mais. Essa indiferença calculada é mais devastadora que qualquer confronto. Quando alguém que te humilhou tenta fazer as pazes e você responde com polidez vazia, sem rancor, mas também sem calor, isso comunica algo brutal, que eles se tornaram irrelevantes. Que você superou não apenas a situação, mas a necessidade de resolução com eles. Que sua vida é tão plena agora que aquele capítulo não merece mais energia emocional. Para os que tentam minimizar sua conquista, a melhor resposta não é defesa, mas demonstração continuada de competência. Eles dirão que você teve sorte. Deixe seus próximos resultados mostrarem que não foi sorte. Dirão que é temporário. Deixe o tempo provar consistência. Dirão que não impressiona. Deixe outros impressionados falarem por você. Nunca argumente diretamente. Apenas continue construindo. Porque o retorno verdadeiro não é sobre um momento. É sobre estabelecer novo patamar permanente. Não é sobre provar que você pode alcançar a altura X uma vez. É sobre demonstrar que você agora opera naturalmente nesse nível, que não foi esforço excepcional, mas sua nova norma. Isso é o que realmente destrói julgamentos antigos. Não a conquista pontual, mas a sustentação óbvia de novo padrão. Durante esse retorno, você também perceberá algo interessante. As pessoas que eram poderosas quando você caiu, talvez não sejam mais. O tempo passou. Hierarquias mudaram. Alguns que te humilharam podem estar agora em posições vulneráveis. Outros que eram irrelevantes podem ter ascendido. O tabuleiro foi reorganizado. E você precisa reconhecer o novo mapa antes de fazer movimentos baseados no mapa antigo. Essa é outra vantagem do retorno tardio bem planejado. Você não está voltando para o mesmo jogo. Está entrando em versão evoluída, onde você tem informação histórica que novos jogadores não têm, mas também flexibilidade para navegar nova configuração que jogadores antigos podem não reconhecer. Você tem o melhor dos dois mundos, experiência com adaptabilidade. O retorno também testa algo fundamental. Você superou verdadeiramente a humilhação ou ainda está reagindo a ela? Se seu sucesso atual existe principalmente para mostrar para pessoas específicas que estavam erradas, você ainda está preso. Está vivendo em reação, não em propósito. Mas se seu sucesso existe porque você genuinamente se apaixonou pelo processo de crescimento, porque encontrou propósito maior que vingança, então você está verdadeiramente livre. Essa distinção é crucial. Sucesso motivado por vingança é frágil. Colapsa se as pessoas que você queria impressionar não reconhecem ou não se importam. Sucesso motivado por propósito próprio é sólido. Persiste independentemente de reconhecimento externo. Não precisa de testemunhas. Se satisfaz em si mesmo. Esse é o tipo de sucesso que Maquiavel respeitaria, não porque impressiona outros, mas porque liberta você. Haverá momento em que antigos inimigos precisarão de você. Talvez profissionalmente. Talvez socialmente. Talvez por recursos que só você controla. Esse momento é teste final.
A tentação será negar ajuda, revidar a rejeição que sofreram, fazê-los sentir o que você sentiu. Essa tentação é veneno, porque agir assim prova que você ainda carrega a ferida. A jogada verdadeiramente superior é ajudar, mas não por bondade. Ajudar porque é estrategicamente vantajoso, porque cria dívida sem aparentar criá-la, porque demonstra que você transcendeu o conflito passado, porque mostra a força que pessoas realmente poderosas têm. Podem ajudar até inimigos quando convém, porque não se sentem ameaçados. Essa generosidade calculada confunde e desarma melhor que qualquer vingança direta. Mas, se escolher não ajudar, faça por razão estratégica, não emocional. Talvez não convém criar aliança com essa pessoa. Talvez ajudar comprometeria outros relacionamentos. Talvez simplesmente não tem recursos para distribuir. Qualquer que seja a razão, deve ser fria, calculada, baseada em seus interesses atuais, não em feridas passadas. O retorno ideal culmina não em confronto dramático ou vindicação pública. Culmina em você vivendo vida tão plena, tão bem-sucedida, tão rica em propósito, que raramente pensa em quem te humilhou. Quando lembranças surgem, você as vê com um distanciamento curioso, quase como se tivessem acontecido com outra pessoa. Porque, de certa forma, aconteceram. Aconteceram com quem você era, não com quem você é. Esse desapego final é o verdadeiro poder. Não o poder sobre outros, mas poder sobre seu próprio passado. Poder de escolher quando lembrar e quando esquecer. Poder de usar memórias dolorosas como ferramentas quando útil, mas não ser escravizado por elas. Poder de perdoar não porque os outros merecem, mas porque você merece paz. Quando você alcança esse ponto, o retorno está completo. Não porque todos reconheceram seu valor. Alguns nunca reconhecerão. Não porque você vingou cada injustiça. Algumas injustiças não têm vingança proporcional. Mas porque você se tornou alguém que a humilhação passada não define mais. Ela faz parte da sua história, certamente, mas não é toda a sua história. E definitivamente não é seu futuro. Chegamos ao final desta jornada através do lado mais sombrio da superação humana. Se você absorveu tudo até aqui, já não é a mesma pessoa que começou a assistir. Você viu a humilhação não como fim, mas como começo. Entendeu o desaparecimento estratégico como reconstrução silenciosa. Aprendeu a transformar dor em combustível frio. Dominou o poder do silêncio calculado. Mapeou inimigos enquanto celebravam. Compreendeu o retorno que não precisa de palavras. Agora resta apenas uma verdade final, a mais importante de todas. Toda transformação tem um preço, e esse preço raramente é discutido porque não é tangível. Não se mede em dinheiro ou tempo. Se mede em quem você era e nunca mais será. Se mede nas conexões que você cortou e nunca mais reconstruirá. Se mede na inocência que você perdeu e nunca mais recuperará. Porque quando você passa pelo fogo da humilhação e emerge do outro lado transformado, você não volta igual. Você volta mais forte, sim. Mais capaz, certamente, mas também mais distante. Maquiavel pagou esse preço. Ele se tornou o pensador mais influente sobre poder, mas morreu considerado imoral por seus contemporâneos. Suas obras foram censuradas. Seu nome virou sinônimo de manipulação. Ele entendeu o jogo melhor que qualquer um, mas esse entendimento o isolou. Porque quando você vê claramente como o poder funciona, como as pessoas operam, como as relações são construídas sobre interesse, você não pode mais participar delas com inocência. A primeira perda é a capacidade de confiar facilmente. Depois de ser humilhado, especialmente por pessoas que você considerava aliadas, algo quebra permanentemente. Você desenvolve guardas que nunca mais baixam completamente.
Analisa motivos, onde antes aceitava gestos pelo valor aparente. Questiona lealdades, onde antes presumia solidariedade. Essa vigilância constante protege você, mas também cansa, isola, transforma relacionamentos em transações, mesmo quando você não quer que sejam. A segunda perda é a leveza de viver sem propósito definido. Quando você passa anos focado em reconstrução, em superação, em tornar-se alguém que não pode ser derrubado novamente, você desenvolve intensidade que nunca desliga. Mesmo depois de alcançar seus objetivos, mesmo depois de provar o que precisava provar, a intensidade permanece. Você não sabe mais como ser casual, como não planejar, como simplesmente existir sem otimizar. E isso afasta pessoas que vivem de forma mais leve, mais espontânea, mais despreocupada. A terceira perda é a capacidade de celebrar vitórias plenamente, porque cada vitória você sabe que poderia ter sido maior. Cada conquista você vê as falhas no processo. Cada reconhecimento você percebe os que ainda não reconhecem. O perfeccionismo que te elevou se torna prisão que nunca te deixa satisfeito. Você conquista o que queria e imediatamente olha para o próximo objetivo sem saborear o presente. Essa ambição insaciável te mantém crescendo, mas também te impede de descansar. A quarta perda, talvez a mais dolorosa, é a conexão com quem você era antes. As coisas que costumavam te fazer feliz podem não fazer mais. Os amigos que compartilhavam seus interesses antigos podem não entender seus novos. As conversas que você considerava profundas podem parecer rasas agora. Você evoluiu para um lugar onde menos pessoas habitam. E embora esse lugar tenha suas recompensas, também tem sua solidão. Mas aqui está a verdade que equilibra tudo. Essas perdas, por mais reais que sejam, são voluntárias. Ninguém te forçou a esse caminho. A humilhação aconteceu sim, mas como você respondeu, foi escolha sua. Você poderia ter aceitado o julgamento. Poderia ter permanecido onde caiu. Poderia ter vivido uma vida mais simples, mais conectada, mais leve, mas escolheu poder. Escolheu força, escolheu nunca mais ser vulnerável daquela forma. E escolhas têm consequências. A questão não é se o preço vale a pena. A questão é se você está disposto a pagá-lo conscientemente. Porque muitos entram nesse caminho de transformação sem entender o custo completo. Querem o poder sem a solidão. Querem a força sem a distância. Querem a invencibilidade sem a perda de conexão espontânea. Mas não funciona assim. Você não pode ter tudo. Precisa escolher qual vida quer viver e aceitar o que vem com ela. Se você escolher esse caminho maquiavélico, o caminho do estrategista que transforma a humilhação em poder, saiba que terá momentos de dúvida. Momentos em que se perguntará se não seria mais feliz tendo simplesmente esquecido, perdoado, seguido em frente sem toda essa reconstrução elaborada. Esses momentos são normais. São seu lado humano, lembrando que existe mais na vida além de poder e superação. Nesses momentos, lembre-se do porquê você começou. Não para impressionar ninguém. Não para provar nada externamente. Mas para nunca mais sentir aquela impotência, para nunca mais estar à mercê de julgamentos alheios, para construir uma versão de você mesmo que é genuinamente invencível, não porque não pode ser atacada, mas porque ataques não a abalam mais. Esse objetivo, quando genuíno, justifica o preço, e há recompensas que compensam as perdas. A paz interior de quem sabe que sobreviveu ao pior e emergiu mais forte. A confiança inabalável de quem foi testado pelo fogo e não derreteu. A liberdade de quem não precisa mais de validação externa porque validou a si mesmo da forma mais brutal possível. O respeito não de todos, mas dos que realmente entendem o que conquista verdadeira significa.
você também ganha algo raro: a capacidade de ajudar outros que passam pelo que você passou. Porque agora você conhece o caminho, não teoricamente, mas experiencialmente. Pode olhar para alguém humilhado e dizer com autoridade genuína que não é o fim, que é possível retornar, que a transformação é real. Suas palavras terão peso porque sua vida é prova. E para algumas pessoas, você pode ser a diferença entre desistência e ressurreição. Mas se em algum ponto dessa jornada você perceber que o custo está sendo alto demais, que está perdendo partes de si mesmo, que valoriza mais que poder, não há vergonha em recalibrar, em escolher caminho diferente, em decidir que prefere conexão à invencibilidade, em optar por vida mais leve, mesmo que mais vulnerável, porque o objetivo nunca foi criar máquinas invencíveis. Foi dar ferramentas para que humilhados pudessem escolher seu destino. O verdadeiro mestre não é aquele que usa todas as técnicas o tempo todo. É aquele que conhece todas, mas tem sabedoria de escolher quando aplicar e quando guardar. Que pode manipular, mas frequentemente escolhe sinceridade. Que pode destruir, mas geralmente escolhe construir. Que tem poder, mas exerce contenção. Essa seletividade consciente é o nível mais alto de domínio. Maquiavel escreveu para príncipes, para quem tinha ou buscava poder político. Mas suas lições transcendem política. São sobre natureza humana, sobre como o mundo realmente funciona versus como gostaríamos que funcionasse. Sobre tomar decisões estratégicas em vez de emocionais. Sobre entender que bondade sem força é explorada e força sem propósito destrói. Sobre encontrar equilíbrio impossível entre efetividade e humanidade. Se esta jornada te transformou, se você agora vê humilhação como oportunidade em vez de sentença, se entende que silêncio pode ser mais poderoso que palavras, se reconhece que paciência estratégica vence ímpeto emocional, então este ensinamento cumpriu seu propósito. Você tem agora ferramentas que maioria não possui. A questão é como usará. Use para construir, não apenas destruir. Use para proteger, não apenas atacar. Use para elevar outros que foram derrubados, não apenas elevar-se sobre quem te derrubou. Porque poder sem propósito maior que ego é vazio. Conquista sem contribuição é oca. Invencibilidade sem compaixão é mera dureza. A humilhação que você sofreu pode ser a melhor coisa que já aconteceu, não porque foi boa, mas porque te forçou a evoluir de maneiras que conforto nunca faria. Mas essa evolução só tem sentido se te torna não apenas mais forte, mas também mais sábio. Não apenas mais capaz, mas também mais consciente. Não apenas invencível, mas também humano. O verdadeiro poder não é nunca cair. É cair, aprender, levantar e escolher conscientemente quem você será depois. Você pode ser o vingador amargo que vive no passado. Pode ser o estrategista frio que vence, mas vive sozinho. Ou pode ser o sábio que integrou a lição, manteve a força, mas não perdeu a capacidade de se conectar genuinamente quando encontra quem merece essa conexão. Se este conteúdo te marcou, se abriu seus olhos para possibilidades que não via, se te deu esperança quando achava que não havia saída, então faça sua parte. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo conhecimento que transforma. Deixe seu like para que mais pessoas encontrem esta mensagem quando mais precisarem dela. E comente de qual cidade você está assistindo e qual foi a lição mais impactante para você. Porque conhecimento compartilhado se multiplica. E quanto mais pessoas acordarem para essas verdades, menos poder terão aqueles que manipulam nas sombras. A humilhação não é o fim da sua história, é apenas o capítulo onde o herói parece derrotado antes de retornar transformado. Você está escrevendo essa história agora. Escolha um final que te deixará orgulhoso, não quando olhar para trás cheio de raiva,
mas quando olhar para trás, com paz, sabendo que transformou a pior experiência em combustível para a melhor versão de si mesmo. O jogo continua. As batalhas nunca terminam. Mas agora você está armado não apenas com técnicas, mas com compreensão. E compreensão é o poder mais duradouro de todos. Use-o com sabedoria.